Amém? Mais uma vez hoje nós vamos ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Isso é uma oportunidade que nós temos que valorizar. Amém? Para falar sobre algo especial, para falar algo sobre a tua vida, para a tua vida. E hoje eu quero falar sobre o avivamento. Pois o avivamento não é apenas um momento emocionante ou um evento passageiro, é o sopro de Deus, trazendo vida nova aos corações cansados e renovando a fé, e nos aproximando do propósito de Deus. Hoje vamos explorar como Deus, ao longo da história, usou avivamentos para transformar vidas, igrejas e até nações. Mais do que isso, vamos buscar entender como podemos ser parte desse mover sobrenatural, permitindo que o Espírito Santo opere primeiro em nós, para depois alcançar os que estão ao nosso redor. Vamos nos abrir à palavra de Deus e clamar juntos: Senhor, aviva-nos, renova-nos, enche-nos com o Teu Espírito e faz de nós instrumentos vivos para a Tua glória. Que nossos corações estejam sensíveis e que essa mensagem nos inspire a buscar um encontro profundo, cada vez mais profundo e transformador com o nosso Deus. Isso é um avivamento dentro de nós. Mas você pode pensar, e por quê? Por que nós precisamos de um avivamento? Basta nós ligarmos a TV ou acessarmos a internet, que nós vamos perceber o caos que se encontra nesse mundo. A desordem, o desespero. Às vezes nós não precisamos ir ver aquilo que está acontecendo lá na Ucrânia, lá na Rússia, tantas guerras. Às vezes você conhece pessoas que dentro de casa estão vivendo o caos. E que essas pessoas mais precisam em suas vidas é de um avivamento. É de um sopro de Deus sobre a vida delas. É isso que elas mais estão precisando. Porque só Deus pode trazer ordem ao caos. Só Deus pode trazer paz onde existe guerra. Só Deus. Pois o avivamento é a invasão do céu na terra. É o reino de Deus se estabelecendo em um lugar. De tal maneira que as pessoas não têm dúvida. Elas reconhecem, Deus está ali. Mas precisamos responder a uma pergunta antes de experimentarmos um avivamento. E a pergunta é, a pergunta que temos que fazer para nós mesmos é: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Essa é a pergunta que precisamos responder. Antes de entrarmos neste lugar do avivamento, antes de experimentarmos este avivamento na nossa vida, essa é a pergunta. E eu preciso fazer essa pergunta para mim mesmo. Será que eu recebi o Espírito Santo? Será que eu recebi o Espírito Santo? E de onde que eu tirei essa pergunta? Onde essa pergunta foi feita? Foi feita aqui em Atos capítulo 19. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Atos capítulo 19, versículo 1 e 2. Essa pergunta foi feita pelo apóstolo Paulo quando ele chegou a uma cidade de Éfeso. Atos capítulo 19, versículo 1 diz assim. Amém? Amém? Espera mais um pouquinho. Oh, glória a Deus. Atos capítulo 19, versículo 1 diz assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Até aí. Pai, obrigado pela Tua palavra.
Que o Senhor esteja, Pai, nessa noite me usando, ó Pai, como instrumento para levar a Tua palavra, e que essa palavra, Pai, toque os corações que estão aqui, aos corações que estão nos assistindo, ó Pai, porque sabemos, ó Pai, que sem Ti não somos nada. Obrigado, ó Pai. E que haja, Pai, transformação em cada vida que for ouvir essa palavra, em cada vida, ó Pai, que passar por essa palavra, ó Pai, que o Senhor toque, o Senhor ministre, o Senhor transforme, e que haja o derramado do Teu Espírito Santo. Amém? Veja bem, Paulo não se encontrou com pessoas infiéis, Paulo não se encontrou com ímpios, Paulo não se encontrou com pessoas que não queriam nada com Deus. Paulo não se encontrou com pessoas que haviam virado as costas para Deus. A Bíblia diz que Paulo havia encontrado com discípulos. E esses discípulos estavam em uma cidade extremamente difícil, que era a cidade de Éfeso. E Éfeso era uma cidade pagã, ímpia, cheia de idolatria, de imoralidade, de corrupção, de intriga, de desordem, de caos. E o apóstolo Paulo se volta para esses discípulos que estão vivendo nessa cidade tão difícil, tão hostil, e ao evangelho do reino de Deus, tão cheia de caos, e diz: que bom que vocês são discípulos. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Vocês estão fazendo esse trabalho em Éfeso, vocês estão vivendo em Éfeso, vocês estão lutando contra as trevas em Éfeso, vocês estão lutando contra as trevas aqui em Assis, vocês estão lutando contra as trevas no seu trabalho, na escola, às vezes dentro de casa, às vezes junto com as pessoas do trabalho. E a pergunta é: você recebeu o Espírito Santo quando você creu? Por que essa pergunta? Porque, meus irmãos, nós nunca vamos conseguir vencer ou viver nesse mundo sem o Espírito Santo. Nós nunca vamos conseguir vitória contra aqueles que nos resistem, vitória contra as trevas. Nunca vamos conseguir avançar nenhum passo na nossa jornada se nós não tivermos o Espírito Santo. Podem ter as melhores das intenções, podem ter o coração mais bonito, podemos tentar ser verdadeiros em tudo aquilo que fazemos, mas é impossível nós avançarmos na nossa vida se nós não tivermos o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Eles eram discípulos, estavam ali em um lugar difícil, e Paulo os fez saber que sem o Espírito Santo não tem jeito, não tem jeito. Mas e o que o Espírito Santo faz conosco? Você pode estar me perguntando: mas o que ele faz comigo? Que poder é esse que precisamos para viver na sociedade de hoje? Que poder é esse que precisamos para andar e viver bem sucedido no mundo de hoje? Que poder é esse que o Espírito Santo nos faz? Qual que é? Em primeiro lugar, o Espírito Santo nos dá poder para testemunhar. E precisamos do Espírito Santo porque precisamos de poder para testemunhar. Quando Jesus subiu às alturas, Ele disse: vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês vão ser as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, ou os confins da terra. Jesus sabia que aqueles discípulos, mesmo sendo discípulos, eles não conseguiriam viver no mundo se eles não tivessem o Espírito Santo, porque só o Espírito Santo ia trazer para eles poder, para eles vencerem as resistências. Só o Espírito Santo daria poder para eles vencerem os inimigos. E o testemunho aqui não tem a ver simplesmente com o falar, tem a ver com o viver, tem a ver com o ir para frente, ir para cima do inimigo e conquistar o terreno do inimigo. Mas nós precisamos de poder. Às vezes
você enfrenta alguma situação na sua casa, uma situação ruim, desconfortável, essa que tem te trazido tanto peso e tristeza, e você tem plena certeza de que o inimigo está fazendo a festa ali. Você sabe que o inimigo de alguma maneira conseguiu uma brecha lá na sua casa para agir. E você está se perguntando, mas o que eu faço? E perguntando para Deus, o que eu faço? Como que eu posso vencer isso? E a resposta é essa: você recebeu o Espírito Santo quando creu. Porque o Espírito Santo nos dá poder para ir para cima, para atacar e para dizer, aqui não. E essa ousadia e coragem quem nos dá é o Espírito Santo. Lá estavam Pedro e João diante do Sinédrio, e as autoridades da época, e essas autoridades tentaram acuar Pedro e João, tentaram abafar a mensagem deles, tentaram intimidá-los de todas as maneiras, dizendo, o que vocês estão falando aí nas ruas de Jerusalém? Quem deu essa autoridade para vocês? O que vocês estão querendo levar com essa mensagem adiante? Pode parar, esse terreno aqui é nosso, essa cidade aqui é nossa, esse povo todo aqui é nosso. Foi exatamente essa a intenção dos líderes de Jerusalém, quando eles confrontaram Pedro e João. E é exatamente essa a intenção do inimigo quando você chega dentro da sua casa e vê o ambiente está pesado. Você vê que as coisas não estão certas, você vê que o inimigo está agindo. E ele está te dizendo, este lugar é meu. Essa pessoa é minha. Essa situação é minha. E o que você está querendo fazer aqui? Pedro e João foram confrontados assim como nós também somos confrontados. E quando eles ouviram essa palavra, a Bíblia diz que eles, cheios do Espírito Santo, confrontaram os líderes e disseram, nós fazemos isso no nome de Jesus. E sabe de onde veio essa coragem? De onde veio esse poder? De onde veio essa ousadia? Veio do Espírito Santo. Veio do Espírito Santo neles. Veio do Espírito Santo que estava neles. Foi por isso que eles se posicionaram e disseram, o Senhor nos colocou aqui, o Senhor nos deu autoridade aqui, o Senhor nos mandou pregar aqui, e daqui ninguém nos tira, e nós não vamos parar de falar. É o Espírito Santo que nos dá o poder e ousadia. Amém? E essa foi a mesma situação vivida por Estevão, descrito em Atos capítulo 6, versículo 8. Eu vou ler para vocês, Atos capítulo 6, versículo 8. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros das chamadas sinagogas dos libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Vocês podem ver, aleluia, glória a Deus, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. A Bíblia nos mostra aqui que Estevão estava cercado de pessoas da sinagoga dos libertos de Alexandria, e essas pessoas tentaram acuar Estevão, para que Estevão parasse de falar, para que Estevão não avançasse mais, para que Estevão, pelo contrário, recuasse, ficasse intimidado e dissesse assim, não vou falar mais. Não vou falar mais nada, foi mal, deixa para lá, estou indo embora. Essa foi a atitude desses homens, quando eles confrontaram Estevão. O que você está querendo? Quem é você? Será que isso soa
para nossas vidas, no nosso dia a dia algumas vezes? Será que alguma situação está se levantando contra você algumas vezes? Meus irmãos, nós precisamos de poder para ficar firmes. Nós precisamos de poder para seguir adiante. Nós precisamos de poder para colocar os nossos pés em um território. No nome de Jesus, nós vamos ficar aqui e não vou recuar nenhum passo. Por essa razão que Paulo perguntou para aqueles discípulos em Éfeso: vocês estão fazendo isso aqui? Vocês são discípulos, vocês foram batizados, vocês se arrependeram, mas espera aí, vocês receberam o Espírito Santo? Porque a batalha é grande, a batalha é forte, e o inimigo está furioso. O inimigo está furioso. Precisamos do Espírito Santo, pois é Ele que nos dá poder para testemunhar. Mas o Espírito Santo também nos ajuda, e eu queria que você abrisse em Romanos 8. O Espírito Santo também nos dá poder para vencer o pecado. Romanos 8, versículo 13. Em Romanos 8, versículo 13. Só o versículo 13. O apóstolo Paulo diz assim: pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Irmãos, são duas guerras que nós lutamos. A primeira guerra é essa guerra do lado de fora. Quando nós avançamos, estabelecemos o reino nos lugares onde colocamos os nossos pés, e fazemos isso no nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Essa é a luta do lado de fora, contra os espíritos malignos, contra os demônios, os principados e potestades. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra sangue e a carne, mas contra os principados, potestades, os dominadores desse mundo tenebroso, as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Todos conhecem isso. Então, quando nós avançamos e estabelecemos o reino de Deus, nós precisamos do poder do Espírito Santo para continuar avançando. Essa é a primeira guerra que enfrentamos. A segunda guerra que enfrentamos é uma guerra dentro de nós. É a guerra contra o pecado. É a guerra contra o pecado. Meus irmãos, quando nós nascemos de novo, o Senhor Deus planta uma semente no nosso coração, e essa semente começa a crescer e a tomar conta de nós, e começamos a ser transformados. E começamos a ser transformados. O novo nascimento não significa que fomos completamente transformados. O novo nascimento é apenas o início dessa transformação que Deus começa a operar nas nossas vidas. E precisamos continuar nessa jornada de transformação, para que venhamos a nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. Esse é o nosso alvo: ser cada vez mais parecido com Jesus e menos parecido com aquela pessoa que éramos antes de Cristo. Existem algumas mudanças que acontecem bem rapidamente nas nossas vidas, mas existem outras que levam tempo para acontecer, e nós precisamos do poder do Espírito Santo para que essas mudanças continuem a acontecer na nossa vida à medida que caminhamos com Jesus. Se nós não tivermos o poder do Espírito Santo, meus irmãos, podemos ter 10, 15, 20, 30 anos de convertidos, mas ainda permanecer como bebês, como crianças, lutando contra aqueles pecados que já deveríamos ter vencido há tempos, no nome de Jesus. Mas às vezes nós não conseguimos vencer, porque
O que falta em nós é essa ação poderosa do Espírito Santo. Por isso que Paulo diz, pois, no versículo 13, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas claro que isso é impossível. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Se pelo Espírito mortificarem o efeito do corpo, é pelo Espírito que fazemos isso. Não é pelo legalismo, não é por regras, é pelo Espírito Santo agindo em nós. Que esses feitos do corpo, que essa ação do pecado morrem. Muitos de nós chegamos de nossas vidas alguns maus hábitos e costumes, como a mentira, como a inveja, o orgulho, o egoísmo. Muitas vezes carregamos isso, mesmo depois de convertidos, nós carregamos isso dentro de nós, e quando começamos a ter experiências com Deus, é Ele, o Espírito Santo, que nos faz perceber que temos um pecado dentro de nós e que precisamos vencê-lo. Nós precisamos vencer esse pecado, e é o Espírito Santo que nos faz saber: você tem esse pecado, ele está lá ainda, dentro de você, bem escondidinho, ou não. Em alguns está até escancarado e a pessoa não percebe, e você precisa vencê-lo. E sabe onde nós falhamos e nós caímos? Quando nós olhamos para esse pecado e falamos assim: mas é só uma mentirinha, eu só aumentei um pouquinho, não é nada não. E o Espírito Santo te mostra: isto está errado, isso é pecado, isso é uma fortaleza na sua vida, e você precisa vencer isso. Sabe, às vezes nós achamos que o que nos vai fazer cair são as grandes pedras em nossos caminhos. Mas essas grandes pedras a gente consegue ver de longe, e aí muitas vezes nós conseguimos nos desviar dela. E aí pensamos assim: eu não estou roubando ninguém, eu não matei ninguém, eu não estou adulterando, eu não sou adúltero. Mas aí quando nem percebemos, tropeçamos de uma pequena mentira, de promessas que antes esquecemos, de falarmos mal uns dos outros, de fofoca ou julgamentos desnecessários com pessoas que não devemos estar muitas vezes falando. São as pequenas pedras que muitas vezes nos fazem tropeçar. Devemos pedir ajuda ao Espírito Santo para que todas as vezes Ele nos mostre, todas as vezes Ele nos ajude, porque sem o Espírito Santo em nossa vida, isso tudo passaria despercebido. Ah, mas não é tanto assim, foi uma mentirinha bem pequenininha, não tem qualquer problema. É assim que o homem natural pensa, mas o homem espiritual sabe que ele precisa vencer o pecado dia após dia, porque se ele não vencer esse pecado e manter ele nocauteado dia após dia, esse pecado se levanta em sua vida e joga você no chão de novo, de uma forma tão sutil que você nem percebe. Então você tem que matá-lo lá no chão. E é só pelo poder do Espírito Santo. Não é só você dizer: ah, eu vou orar, vou ajoelhar no milho, eu vou fazer tantos dias de jejum e vai acontecer. Não, é o Espírito Santo que nos dá poder para vencer esse inimigo que existe dentro de nós. É essa luta que temos que vencer, que está dentro de nós, que é o pecado. E por isso que Paulo perguntou para aqueles homens: e vocês aí, receberam o Espírito Santo? Receberam o Espírito Santo quando creram? Tem a luta de fora e tem a luta de dentro. E um dos inimigos
contra os quais muito lutamos dentro de nós, é melancolia. A melancolia é transtorno de humor que se caracteriza por uma tristeza profunda. Ela pode ser uma reação ou a perda a algo, ou uma mudança de rotina. E ela pode ser acompanhada por desânimo, falta de esperança, um recolhimento, abatimento mental e físico, desinteresse das atividades diárias e um olhar pessimista para tudo. Sabe, até concordaria com isso, se Jesus tivesse permanecido no túmulo. Mas Jesus ressuscitou, e eu sei que existe esperança, eu sei que existe a possibilidade de mudança, e nós não devemos aceitar isso em nossas vidas. Precisamos lutar contra isso dentro de nós, mas é só com o Espírito Santo que nós vamos conseguir. Porque sem Ele, em geral, olhamos para as situações com esses óculos pessimista e negativo, e falamos com a nossa boca: não vai dar certo, não vai acontecer. É aquela terrível lei de Murphy que se fala, né? Se alguma coisa pode dar errado, vai dar errado. Oh, olhar pessimista. Mas o sangue de Jesus tem poder, porque o túmulo está vazio. Jesus ressuscitou, aleluia, glória a Deus por isso. E temos que começar a orar dias após dias e dizer: Deus está tão difícil, tem misericórdia de mim, tira esse pecado de mim, tira essa visão negativa e pessimista, melancólica, cinzenta da minha vida, me ajuda. Meus irmãos, existem transformações que acontecem assim, rapidamente, e existem outras que acontecem durante um grande processo. E se aceitamos os desafios colocados por Deus e avançamos sempre em frente, buscando Ele, e quando olhamos para trás, começamos a ver o quanto já mudamos, como Deus já nos mudou. Sabe que isso é difícil muitas vezes, nós olharmos para trás e ver como que nós éramos há alguns anos atrás. Muitas vezes nós temos dificuldade de reconhecer essa mudança, essa transformação que ainda está em percurso. Deus vai mudando, e Deus começa a nos dar outros olhos, uma outra visão para a vida, para o futuro, para a história, para as situações. E de repente, sem perceber, haverá um momento em sua vida em que Deus colocará essa certeza: o túmulo está vazio, existe esperança. Quando qualquer situação adversa acontecer sobre a tua vida, você vai lembrar, o Espírito Santo vai falar a você: o túmulo está vazio, Ele ressuscitou, há esperança. É isso, é essa convicção que temos que ter diante de qualquer circunstâncias adversas. Arrancar esse óculos pessimista. Ele pode, Jesus pode todas as coisas. Mas é só isso. Mas isso só é possível por meio da ação do Espírito Santo em nós. E se de repente você está lutando contra algum pecado, você não vai conseguir vencê-lo senão pelo poder do Espírito Santo. Não tem como. Não tem como. E algumas vezes ele pode agir assim, da noite para o dia, e mudar tudo. Em outras circunstâncias ele vai agindo dentro de um processo. À medida que você ora, que você busca: Deus me ajuda, Deus me toca. Sabe, a oração sincera diante do Pai, aquela que vai transformando muitas vezes o teu ego, que muitas vezes nós precisamos quebrar o nosso ego, muitas vezes nós precisamos ajoelhar e falar: Deus me ajuda. Ter a humildade de falar: eu não consigo. E de repente você olha para trás e está tudo tão diferente de quem você era lá no início, por causa dessa ação do Espírito Santo na sua vida e pelo poder do Espírito Santo. E é por isso que precisamos do Espírito Santo. É por isso.
Se você está lutando contra algum pecado, o Espírito Santo é quem vai te dar poder para vencer essa luta. Irmãos, agora existe algo que acontece quando nós caímos em algumas situações assim, do pecado, da melancolia, da mentira, ou qualquer outro pecado. Nós nos sentimos um nada. É ou não é? Nessa luta contra o pecado, quando de repente a gente acaba caindo, a gente diz assim: de novo não, sangue de Jesus tem poder. E o primeiro ataque do inimigo contra nós, em momentos assim, é um ataque em relação à nossa identidade. Será que Deus está com você? Será que Deus te ama? Será que Deus se importa? Está vendo que você caiu de novo? Deus já cansou de você. O inimigo vai falando na tua mente. Por essa razão também nós precisamos do Espírito Santo. Porque logo depois de Paulo falar sobre essa vitória sobre o pecado pelo poder do Espírito Santo, olha o que ele diz em capítulo 8, no versículo 14 e 6. Se você está com a tua Bíblia aberta, pode continuar, é o versículo 14 a 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele nos fala que precisamos do Espírito Santo para conseguirmos viver a liberdade de filhos. Para conseguirmos viver a liberdade de filhos. E dizer que todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. No versículo 15 diz que nós não recebemos um espírito de escravidão para vivermos atemorizados, não. Mas recebemos o espírito de adoção, por meio do qual chamamos Abba Pai. E é o próprio Espírito Santo que confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Então quando o inimigo diz, você não vale nada, o Espírito Santo coloca no nosso coração e nos lembra, não ouve essa voz, não. Lembra-se, você é filho de Deus. Aconteça o que acontecer, você continua sendo filho de Deus. É o Espírito Santo que nos traz essa certeza ao coração. É Ele que nos lembra, você é filho. A sua posição diante de Deus não mudou, porque você tropeçou. Se nós não temos o Espírito Santo, num tropeço, Satanás passa como um tanque de guerra em cima da gente. Porque ele começa a te acusar. E se você não tem essa identidade de filho, você começa a dar lado, começa a ouvir o que ele está falando e você começa a dar passos para trás. E quantas pessoas não estão vivendo uma situação assim? Debaixo do peso da culpa e da condenação nos dias de hoje. Elas tiveram uma experiência maravilhosa com Jesus, de salvação, de redenção genuína, legítima, mas tropeçaram e caíram. E Satanás começou a dizer, está vendo? Como é que você tem coragem de fazer isso? Depois de que Deus fez a sua vida lá atrás, você acha que Deus vai continuar amando você? Nós como os pais, quando observamos que nossos filhos erram, nós queremos ensinar. Nós queremos mostrar o caminho certo, a forma certa de ser feita. Mas nós os amamos da mesma forma. Nós não acusamos, nós não
condenamos, nós não pisamos em cima, mas com todo amor mostramos para eles que aquilo estava errado, que aquilo é pecado, e que a palavra de Deus diz, diante daquela situação, quando são menores é mais fácil, depois que cresce um pouquinho, é um pouco mais difícil, mas nós falamos, depois que cresce, temos que ter mais paciência, mas nós falamos e eles nos ouvem, e o que queremos é que eles entendam, queremos que eles aprendam, que se arrependam e que peçam perdão a Deus, porque sabemos que Satanás estará trazendo um peso sobre eles por uma coisa errada que eles fizeram, e Satanás virá dizendo: deixa isso debaixo do pano, você acha que seu pai vai te amar? Não fala não declara isso não, fica quieto, empurra para debaixo do tapete. Mas a partir do momento em que nós assentamos com o Pai e conversamos com Ele e entendemos que erramos, que é pecado e que isso pode trazer consequência para nós mesmos, mas Jesus perdoa você. Assim como nós pais falamos aos nossos filhos, papai perdoa você também. Em Mateus capítulo 7, versículo 11 diz, não precisa abrir que eu vou ler: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas a que lhe pedirem. Exatamente isso, esse tipo de experiência que nós temos com Deus. Quando nós pecamos, Deus não vem nos acusar, Deus não vem apontar o dedo para nós, Deus nos chama e diz: ó filho, o que está acontecendo? Olha o que você fez, não está certo, por causa disso. Não, mas eu te amo, filho, eu te abençoo, vai em frente, eu estou com você. É o Espírito Santo que testifica isso no nosso coração. Por isso precisamos ter o Espírito Santo. É porque nós precisamos do Espírito Santo, porque em alguns momentos da nossa vida o inimigo vai vir com tudo contra nós, por algo que fizemos, querendo nos acusar, nos oprimir, de fazer parar. Mas o Espírito Santo vai dizer: não ouça, volta para o Pai, ou que você continue sendo esse filho, mas não ouça isso. Por isso que Paulo se voltou para aquelas pessoas e perguntou: vocês receberam o Espírito Santo? Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Porque situações assim vão acontecer na nossa vida, vai acontecer na vida de vocês, e vocês precisam do Espírito Santo para jamais se esquecerem de que são filhos e podem viver a liberdade de filhos. E em último lugar, ainda aqui em Romanos 8, Paulo fala daquela situação em que ficamos sobrecarregados. Quantos aqui já ficaram sobrecarregados algum dia na vida? Amém? Se você não levantar sua mão, esse já é o primeiro pecado que você tem que pedir perdão. Meus irmãos, é tão normal e começamos a imaginar que nós não conseguimos fazer as coisas mais. É coisa demais. É coisa demais, e parece que vão colocando pedras nas nossas costas. Não é, é duas ou três, é uma mochila de atleta, não é? A gente fala que consegue carregar 2, 3, não, pode deixar comigo, manda aqui que eu dou conta de tudo, pode mandar. Mas de repente, depois de um tempo, de uma caminhada, está ficando pesado. Meu Deus, eu não estou conseguindo mais, e a pancada demais, eu estou tentando avançar com o teu reino, avançar com a tua palavra, trazer a tua presença neste lugar, aconselhar aquelas pessoas, ajudar naquele casamento, conversar com aquele filho, resolver a situação no trabalho.
orando pela Ucrânia, orando pela Rússia, orando por tudo, é coisa demais. E aí o Senhor Deus diz para você: você precisa do Espírito Santo. E Satanás fica buzinando na sua cabeça um tanto de coisa, e o Senhor diz para você: você precisa do Espírito Santo. Amém? Eu já estou caminhando para o final. Paulo se volta para essas pessoas em Romanos 8, e ele diz: por que nós precisamos do Espírito Santo? Para podermos orar nos tempos difíceis. Ele diz da mesma maneira no versículo 26: também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemido inexprimíveis. Quando nós nem conseguimos orar mais, aí a gente diz: Deus, está difícil, está complicado. Aí o Senhor nos faz lembrar: mas você tem o Espírito Santo, o teu amigo. Eu me lembro quando estávamos montando a igreja aqui, e quando começamos a montar o púlpito aqui, muita madeira pesada para mim, e o Ítalo pegando firme, indo, e eu tentando acompanhar um pouco. Quando eu chegava em casa e eu deitava, doía tudo. Meu Deus, as mãos machucadas, a minha perna doendo. Eu falava: meu Deus, a perna começava a mexer, a tremer, os músculos. E aí chegava outro dia e começava tudo novamente, e a gente se sente sobrecarregado, cansado. O músculo já nem aguenta mais. E aí de repente chega mais um para ajudar. E aí você vai carregar algo pesado. Aquele balcão lá de trás é muito pesado. Meu Deus, não é? Aí eu pensava: meu Deus. Aí chega o Douglas, forte, oh glória, e começa a ajudar, e carrega quase sozinho, e várias pessoas começam a ajudar, e aí aquele peso começa a ficar mais leve. É isso que Paulo está dizendo aqui ao falar sobre o Espírito Santo, que nos ajuda a orar, porque nós não conseguimos orar, e o Espírito Santo pega a parte pesada e segura e diz: não, eu sei o que você está carregando. O Espírito Santo vai com você: pode deixar, que eu estou orando, eu estou com você, eu estou te fortalecendo. Esse é o sentido que Paulo colocou aqui ao falar que Ele intercede por nós, Ele nos ajuda em nossa fraqueza. Ele ora em nós, Ele intercede por nós, Ele carrega o peso, Ele nos sustenta, pois a gente não consegue orar em certas circunstâncias. Não sei você, mas se você já viveu alguma experiência assim, eu já vivi algumas vezes, em que quando ia orar, eu só sabia dizer: oh Deus, me ajuda, oh Deus, me ajuda. E não tinha palavras. Existe momento em nossas vidas de tanta pressão, de tantas preocupações, seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, que a nossa oração ao se ajoelhar é somente essa: Pai, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E muitas vezes é a única oração que conseguimos fazer. E nesses momentos, mais ainda, que eu estivesse orando assim, o Espírito Santo estará intercedendo por mim diante do trono do Senhor. É o que está dizendo em Romanos 8, versículo 26. Também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
essa razão que Paulo chega para aqueles discípulos e irmãos ali em Éfeso e diz assim: vocês são discípulos, mas vocês já receberam o Espírito Santo, ou vocês já têm o Espírito Santo, vocês têm o poder do Espírito Santo, porque a batalha está aí, e é o Espírito Santo que vai ajudar você a vencer essa batalha. A batalha que também está dentro de você, Ele vai te ajudar a vencer essa batalha dentro de você. Quando o inimigo disser que você não é filho, o Espírito Santo é que vai dizer para você: você é filho. E quando você não conseguir orar e não tiver palavras, o Espírito Santo estará segurando o peso, intercedendo por você. É por isso que precisamos do Espírito Santo. Aleluia. Agora eu queria te convidar a ficar de pé, aí mesmo no seu lugar. Porque quando aqueles homens disseram que nem sabiam que o Espírito Santo existia, o apóstolo Paulo diz assim no versículo 6 de Atos capítulo 19: impôs as mãos sobre eles e o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em língua quanto profetizavam. Amém. O Espírito Santo veio sobre eles. O Espírito Santo veio sobre eles. E se você precisa do poder do Espírito Santo, meus irmãos, não existe a possibilidade de transformação em lugar nenhum, se não houver a manifestação do Espírito Santo. Não tem como. Nem na sua vida, nem dentro de você e nem fora de você. E é por isso que o Espírito Santo foi enviado. Em Lucas capítulo 11, versículo 13, Jesus disse: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boa coisa a seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Glória a Deus. A quem o pedir. E sabe o que você precisa fazer para receber o Espírito Santo? Sabe o que é? É só pedir, conforme está em Lucas, conforme Jesus disse. É só pedir e dizer: Senhor, derrama o teu Espírito. Senhor, eu preciso do teu Espírito. Você pode levantar as suas mãos. Levante suas mãos aí no seu lugar e dizer e pedir: Senhor, derrama o teu Espírito sobre mim. Este é o momento que você tem que separar para o Senhor. Se você precisa, se você tem necessidade, se você não recebeu, se você não sabe nem o que é, levante sua mão e diz: Senhor, eu preciso do teu Espírito Santo. Derrama sobre mim. Eu preciso me aprofundar mais, ser cheio de ti, ser usado por ti. Mas derrama o teu Espírito sobre mim. 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 Comece a declarar para Ele. Comece a falar com o Pai nessa hora. Este é o momento de você abrir sua boca e dizer: Pai, eu preciso. Pai, eu quero. Eu não conheço. Eu quero conhecer. Eu quero buscar mais. Eu quero saber mais de Ti. Eu preciso do Teu poder. Eu preciso que Tu esteja comigo no momento de dificuldade. Eu preciso da Tua direção. Espírito Santo, Tu és o meu amigo. Venha habitar em mim. Venha derramar sobre mim novas coisas todos os dias. Venha falar comigo. Venha. Eu quero. Não há outro lugar.
coração. Eu não desistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar. Em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar. Em teu amor, em teu amor. Acende o fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero Mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração. Eu não Resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Quero mais de ti, Deus. Aleluias. Levante sua mão agora. Comece a falar: Pai, eu quero teu Espírito em mim. Derrama sobre mim. Eu abro a minha vida para que teu Espírito Santo habite em mim. Eu estou te pedindo, derrama sobre mim, que de hoje em diante eu seja uma nova pessoa. Me transforma a partir de hoje. Muda o meu caráter. Espírito Santo, fale comigo, me mostre aquilo que eu tenho errado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Lamentações capítulo 3, versículo 22 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e se renovam a cada manhã. A cada novo dia o amor dele se renova sobre mim e sobre você. E você tem a oportunidade de agradecer e de buscar algo novo de Deus. E de receber tudo o que ele tem para a sua vida. Amém? Nós vamos agora para o nosso momento da nossa ceia. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Eu quero ter oração a Deus de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo, Espírito vem, Espírito Santo, Espírito vem, Espírito vem,
Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos agora para o nosso momento da nossa ceia. Momento este que representa o sacrifício de Jesus na cruz por nós. E que todas as vezes que participamos dessa mesa devemos lembrar o que Ele fez por nós. Esse é o significado da mesa. Jesus, Ele morreu na cruz por mim e por você, e Ele morreria novamente quantas vezes for desnecessário. Pois como está escrito em João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Que quem nele crê não é condenado, mas quem nele crê já não está condenado. Por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Ele voltará para buscar a sua igreja. Porque o Senhor venceu a morte, porque Ele é vitorioso, e nós aguardamos a sua volta, que será em breve. Amém? Mas antes vamos estar orando, e eu queria te convidar a parar um instante e refletir como está o teu coração, como está a sua vida diante de Deus, porque nós cremos um Deus que voltará para buscar a sua igreja arrependida, a sua igreja cheia do Espírito Santo, a sua igreja que busca a presença do Pai. Então que você feche seus olhos agora e vamos estar orando, Pai. Pai, nós nos arrependemos, ó Pai, de tudo aquilo que nós fizemos que não te agrade. Pai, estamos na Tua presença nessa noite, ó Pai, de coração aberto a Ti. Olha para dentro de mim, Espírito Santo, me mostra aquilo que eu preciso pedir perdão, aquilo que eu tenho feito que não tem Te agradado. Oh, meu amigo Espírito Santo, vem e me mostra, fala comigo, eu preciso tanto de Ti. Pai, me perdoa. Pai, me perdoa, me limpa, Pai, transforma a minha mente, transforma minhas atitudes, ó Pai, que cada passo que eu der, ó Pai, seja um passo em direção a Ti, que eu seja um testemunho da Sua obra, ó Pai, aqui na terra, em nome de Jesus, ó Pai. Aleluia, ó Pai. Pai, olha para mim, Senhor, olha para mim, Senhor. Toca o meu coração nessa noite, Senhor. Eu não quero sair daqui do mesmo modo que eu entrei. Eu quero sair daqui convicto, com a certeza que Teu Espírito Santo habita dentro de mim. E quando me perguntarem, eu vou dizer que eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus e o túmulo está vazio e Jesus ressuscitou. Que essa certeza seja brotada dentro de mim, e diante de todas as circunstâncias, diante de qualquer dificuldade. O túmulo está vazio, Ele ressuscitou. A esperança, Ele está vivo, Pai. Que isso seja verdade na minha boca todos os dias, em todas as dificuldades, diante de tudo aquilo que Ele veio colocar sobre mim. Em nome de Jesus, ó Pai, fala conosco nessa noite, fala comigo nessa noite. Você pode sair do seu lugar, venha pegar o cálice e o pão. Pedir para você voltar e esperar para fazermos isso junto. Pode estar vindo. Santo Espírito que
que eu recebi do Senhor, que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. E comamos todos. Do mesmo modo, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeste este pão e bebeste este cálice, anunciai a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. E em honra a Ele, e em nome dEle, por tudo o que Ele fez por nós, ali na cruz, pelo sacrifício, pela vida que Ele nos deu, bebamos. Aleluias. Quantos podem aplaudir ao Senhor agora? Quantos podem declarar que Ele é maravilhoso, que Ele vive, que o túmulo está vazio, que Ele ressuscitou, que há esperança. Ele vive, Ele ressuscitou e Ele voltará, nós cremos que Ele voltará e a vitória é certa. Aleluia. Os montes, seus cabelos são brancos como a neve. Seus cabelos são brancos como a neve. Oh, e nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Vem me incendiar. Oh, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Que momento precioso na presença do Senhor. Nós louvamos ao Senhor. Tem um recadinho, 2 rapidinho para dar, antes do pastor dar a bênção. Todos aqueles que querem se batizar, nós vamos começar a dar as aulas de batismo. E em abril, dia 25, 26 e 27 é a data que nós vamos ter um encontro aqui. O apóstolo vai estar vindo para cá, ele vai vir final desse mês aqui. Nós vamos ter a honra de recebê-lo aqui. Em abril ele estará aqui novamente para fazer o encontro. E nós pretendemos fazer o batismo no encontro. Amém? Então, todos que querem se preparar, começar a fazer as aulas, podem depois me procurar no final. E nós vamos estar começando. E no final de abril, nós teremos nosso batismo. Amém? Glória a Deus. Todos se preparem, conto com vocês. Será Amém. Um momento sobrenatural o encontro. Se você nunca experimentou algo novo na sua vida, se você quiser viver algo novo de Deus na sua vida, vá para o encontro. E depois você vai contar para mim como foi a tua experiência. Ela é sobrenatural. Eu sei que muitos aqui alguns já passaram, faz muitos anos, mas será um momento precioso. Outros não sabem ainda como funciona. Nós também não vamos contar porque é surpresa, mas será um momento tremendo de Deus na vida de todos nós. Amém? Glória a Deus. Amém. A gente não pode contar detalhes,
A gente pode falar uma coisa, nós vivemos aqui 1h30, nós vamos ver 3 dias lá. Glória a Deus, amém? Terça-feira, nossa reunião de oração, nosso altar de adoração. Conto com a presença de vocês, tem sido sobrenatural. Quem não tem vindo tem perdido, porque tem sido um momento realmente que a gente entrega, que a gente ora. Tá? É um momento teu e Deus, amém? Domingo, às 19 horas, domingo nós vamos ter nosso culto. Você não falou do culto de domingo? Do culto de domingo? Esqueci. Domingo, nós teremos um culto diferente aqui. Nós estaremos orando. No domingo será um culto de cura e libertação. Se você conhece alguém que está doente, alguém que precisa de um milagre de Deus na vida, você convide para vir domingo. Domingo será um momento precioso, tremendo de Deus. Deus aqui levantou homens e mulheres cheios da unção, cheios do poder. E eles estarão juntamente conosco orando e Deus fará algo sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Domingo, vamos convidar os doentes, aqueles que estão enfermos, aqueles que precisam de um milagre, que precisam de algo na vida. Está convidado. Você convida para vir domingo. Amém? Glória a Deus, nós temos o Espírito Santo que nos dá ousadia, nos dá coragem, nos dá força. Amém? Glória a Deus. Estenda suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja na vida dos seus filhos hoje e para todos sempre. Diga amém e aplauda bem forte, cumprimente quem está do seu lado, dê um abraço nele, deseje uma semana abençoada, grandiosa, em nome de Jesus. Amém.